meu querido, fala minha querida! E esse vídeo tem como objetivo principal, primário, primordial, passar para vocês algumas dicas em relação à interpretação e compreensão. Que você sabe, né, que é um dos conteúdos mais cobrados aí pelas bancas. Praticamente todas as provas de concurso em que há português, as primeiras questões são questões que avaliam se você compreendeu e interpretou corretamente aquele texto. E lógico, uma das maiores dificuldades de todos os candidatos também está nessas questões. Prof, é o meu caso, prof. Eu já estudo para concurso há não sei quanto tempo e eu sempre erro pelo menos umas 2 questões de interpretação e compreensão na prova. Prof, é o meu caso. Eu não estudo faz tempo, mas eu erro todas. Eu não consigo resolver, eu não consigo entender o que é que a banca está querendo lá naquela questão. Parece que eu entendi o texto, mas no final eu vejo que eu errei sempre. Prof, será que sou só eu? Não, fique tranquilo, fique tranquilo. A questão em relação à interpretação e compreensão, você já precisa ter bem claro logo no início desse vídeo, que é uma habilidade que você precisa treinar diariamente. Você desenvolve essa habilidade. Há aulas dedicadas à interpretação e compreensão, aulas teóricas, sim. Mas são aulas que nós trabalhamos com vocês, dicas, estratégias, que nós diferenciamos o que é interpretar e o que é compreender, que nós mostramos para vocês a questão dos enunciados, quando é que um enunciado é de uma questão que cobra compreensão, quando é que é um enunciado que cobra interpretação. Mas as aulas não são suficientes para vocês realmente conseguirem acertar. Por quê? Porque cada prova tem um texto diferente, cada prova tem um texto, às vezes com uma linguagem mais simples, às vezes com uma linguagem mais rebuscada, às vezes traz um assunto que é um assunto do teu cotidiano, às vezes não. Cada prova trabalha com textos diferentes, com textos enquadrados em gêneros distintos, que você precisa também ter o conhecimento das características do gênero para conseguir perceber, por exemplo, que ali é um personagem, que ali é uma mudança de tempo dentro da estrutura. Então você precisa desenvolver sempre, sempre. Minha dica aqui inicial, meus queridos, você sim vai assistir às aulas que nós explicamos essas diferenças para vocês? Sim, vai, mas precisa treinar todos os dias, é necessário. Reserve 20 minutos do seu dia para resolver questões de compreensão e interpretação. Prof, pode ser de qualquer banca? Pode. Se você está numa preparação a longo prazo, ok, vale. Agora, se você já tem determinado qual será a banca do seu concurso, comece a resolver questões da banca do seu concurso para você observar. Essa banca gosta sempre de colocar gêneros narrativos, então você já vai aplicando as estratégias de leitura para os gêneros narrativos. Já vai aí ativando os conhecimentos que você tem das características de cada gênero, porque tudo isso facilita, tá? Ok? Treine. Não importa se você é iniciante ou se você é um concurseiro experiente. É o tipo de exercício, é o tipo de, vamos colocar aqui como habilidade, que você precisa treinar sempre. Ok, agora, para nos encaminharmos aí da metade para o final do nosso vídeo de dicas, prof, o que você indica de técnicas? Primeiro de tudo, não abra a prova e comece lendo aquele texto loucamente. Quantas provas, meus queridos, têm textos que são de página inteira? Não é assim que se faz. Primeiro de tudo, você sempre dá uma olhada nos enunciados das questões. Principalmente se for questão de alternativa, olhe realmente só o enunciado. Para você observar se a questão que está ali como 1, 2, 3 e 4 são questões que realmente questionam sobre o conteúdo do texto. Se são questões realmente que para resolvê-las, você precisa ler. Porque muitas vezes a primeira questão é uma questão de gramática pura. Ou então é uma questão que versa sobre uma palavra lá do texto, que você não precisa fazer a leitura daquele texto na íntegra. Então o primeiro passo é esse, identificar que tipo de questões você tem ali. Agora você já percebeu, olhou para a primeira questão, para número 2, para 3, para 4, para 5, e o enunciado é assim: no texto o autor, no texto o ponto de vista do autor o objetivo do autor no texto conforme o autor, segundo o texto, conforme o texto, depreende-se do texto que, infere-se do texto que. Aí sim são questões de compreensão e interpretação, então
com certeza você precisa fazer a leitura para resolver corretamente, tá? Mas de qualquer modo, a indicação é sempre comece resolvendo as questões de gramática, porque daí você consegue resolver em partes do texto, né? São questões mais pontuais e você sente que avançou também. Não demora tanto. Então dá uma aliviada na sua atenção também logo de início de prova, tá? Ok, fez essa identificação de enunciado, você não começa ainda lendo o texto, tá? Loucamente, você analisa o aspecto do texto. Se o texto tem um monte, olha assim realmente a questão de aspecto gráfico, sabe? Você dá uma olhada por cima e percebe que o texto está cheio de pontos de interrogação, exclamação, reticências, travessões. Opa, só por essa quantidade, né? Alta desses sinais de pontuação, você já percebe que provavelmente tem diálogos ali. Se tem diálogos, então provavelmente é um texto que se enquadra na tipologia narrativa. E daí você já aciona os seus conhecimentos das características da tipologia narrativa, porque isso facilita o entendimento. Olha a disposição dos parágrafos, se são parágrafos realmente que só tem um recuo ali, que vai direto ao final da linha. Não, tá em verso, professora. Eu já identifiquei que parece uma letra de uma música, que é um poema, prof. Não, prof, eu já percebi ali que é uma tirinha, que é um cartoon, que é uma charge. Opa, se você já percebeu que é uma tirinha, que é um cartoon, que é uma charge, você já sabe que em cartoons, em tirinhas, em charges, você precisa analisar tanto os aspectos verbais quanto os não verbais. Posição, expressão facial, o personagem, tipo de roupa, os balões de fala, qual é o contorno desse balão, para saber se ele está gritando, se ele está pensando, se ele estava dormindo e aquilo estava em sonho, se ele está afirmando, ok? A análise dessa questão da estética textual. Olha o título, faz um levantamento rápido de hipóteses. O título é X. Opa, se é esse título aqui, provavelmente vai falar disso. É coisa de segundos, gente, tá? Não é ficar uma vida ali. E olha, obviamente, para a fonte, para saber de onde é que aquele texto foi retirado. Muitas vezes, até lá na referência, tem a informação. Retirado de melhores contos. Opa, você já sabe que é um conto, que é um gênero narrativo, ok? Daí sim você vai para a leitura do texto. Como você tem tempo, você está se preparando, faça sempre uma primeira leitura para identificar o assunto daquele texto, do que está falando, e confirmar de pertencente a qual gênero, enquadrado como qual gênero textual ele é, tá? No final dessa primeira leitura, você precisa saber sobre o que foi falado. Falou sobre poluição das águas? Falou sobre aumento da criminalidade? É isso. Daí vai para uma segunda leitura, cuidada, esquematizada e bem mais atenta. É nessa segunda leitura que você terá realmente um comportamento mais ativo em relação ao texto. Sublinhe, grife, faça marcações, crie um código. Toda vez que eu coloco essa bolinha aqui é um exemplo. Ao final dessa segunda leitura, você precisa ter como se fosse as coordenadas daquele texto ali. Tá tudo aqui, ó. Eu tenho um esquema. Por que isso, prof? Porque daí quando você começa a resolver, você não precisa reler o texto. Quantas vezes já aconteceu isso? E você pegar, abrir a prova e começa a ler loucamente. Daí quando vai para a primeira questão, você precisa ler o texto tudo de novo, porque você não entendeu nada. Você não teve uma leitura ativa em relação ao texto. E essa segunda leitura, cuidada, com marcações, identificando a ideia central de cada parágrafo, percebendo por que ele usou aquele advérbio ali, o por que ele usou aquela conjunção, por que ele usou aquele exemplo ali, vai fazer com que você depois consiga resolver todas as questões de sequência. E no máximo, volte só para conferir ali a sua observação lateral e fazer a leitura daquele trechinho ali para confirmar. E não tenha que reler tudo novamente, perder tempo de prova, ficar desesperado, tirar tempo de resolução das outras questões das outras disciplinas, para depois, quando chegar lá ao final, escutar que falta 15 minutos para terminar a prova e você ainda tem 10, 15 questões da prova sem resolver e faz o quê? Chuta tudo. Você precisa ter estratégias. E detalhe, prof, mas no dia não vai dar para fazer essas duas leituras. No dia não vai fazer duas leituras. No dia você vai estar tão acostumado a aplicar todas essas técnicas que a prof acabou de passar para vocês, que você vai fazer automaticamente na primeira leitura e será uma leitura efetiva. Sério. Sério isso que eu estou falando, tá bom? Convido vocês a conferir os próximos vídeos dessa sequência que nós preparamos e espero que você realmente assuma esse compromisso aqui comigo, tá? Fico aguardando resposta depois lá nas minhas redes sociais. Prof, eu comecei a fazer desse jeito e a partir do dia que eu comecei a fazer dessa maneira que você indicou, eu só tenho
resultados maravilhosos. Realmente agora eu consigo acertar 80%, 90% e às vezes até gabaritar as questões que avaliam as minhas habilidades de compreender e interpretar o texto. Só esperando por esse dia, hein? Beijos e até!